Graças e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo mais um estudo na quarta-feira, entendermos mais sobre a teologia reformada. Mas antes disso, eu queria ler com os irmãos Salmo de número 24, Salmo de número 24, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus e da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. É aquele que diz no verso 1 que pertence à terra e tudo que nela contém, e o mundo e os que nele habitam. Eu e você pertencemos ao Senhor, a esse Rei da Glória, a esse majestoso e poderoso Deus. Nós vamos orar então, louvar a esse Deus, a esse Rei da Glória. Bendito. Deus, nós queremos te engrandecer, nós queremos te adorar, nós queremos, ó Pai, louvar ao Senhor, ó Pai, pelo dom da vida, louvar ao Senhor porque o Senhor está conosco em todo momento. Louva ao Senhor, ó Pai, porque mesmo nós pecadores, o Senhor não nos deixa ao léu, o Senhor não nos deixa sem ninguém. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor provê, Senhor Deus, a nossa salvação. Então nós te adoramos e te bendizemos a este Rei maravilhoso, a este Rei da Glória. Louvamos ao Senhor, ó Pai, e bendizemos pelos que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, então, sobre as últimas quartas-feiras, sobre a teologia reformada, né? O início do, de um, da base, né, da teologia reformada. Nós estudamos, então, sobre o Deus que se revela, nós estudamos sobre as Escrituras, nós estudamos sobre o homem, e agora nós vamos estudar sobre Jesus Cristo. Nessa noite, nós vamos estudar sobre Cristo Jesus. Nós não temos um texto específico, ok? Mas nós vamos andar sobre a Bíblia, tá? Muitos têm um autoconceito sobre a pessoa de Cristo. Muitos falam sobre Cristo e têm um conceito muito alto dele. Alguns dizem que ele é um grande mestre, outros um revolucionário, um líder religioso, um grande humanitário, um profeta. Todavia, qualquer que seja o juízo que a pessoa tenha de Cristo Jesus, que não seja em primeiro lugar e não reconheça ele em primeiro lugar como o Deus encarnado, na realidade é uma diminuição de quem ele é, do ser dele. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado. Não existe, então, cristianismo sem Cristo. Enquanto diversas religiões do mundo, o ponto central são os ensinamentos, no cristianismo, o ponto central é a pessoa do próprio Cristo. E aqui é importante porque na Bíblia mostra para nós duas bases, dois atos,
duas áreas importantes de se estudar sobre Cristo Jesus, sobre quem ele é como um ser divino e como humano. Então, nós vamos nos ater basicamente a isso. Nós vamos mostrar textos falando Jesus como um ser divino e também como um humano. E por que isso é importante? A Bíblia nos apresenta Jesus como um ser divino, como foi profetizado em alguns textos. Nós vamos ler, por exemplo, lá no Salmo 45, Salmo de número 45, versos 6 e 7, que diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. E esse texto também é citado pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 1, verso 8 e 9, quando ele diz: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então, nós vemos, isso é um texto, basicamente. Nós temos outro, por exemplo, no Salmo 110, Salmo de número 110, verso 1, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Lá em Atos, capítulo 2, nós temos também verso 32 a 36. A este Jesus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. A divindade de Cristo foi profetizada. E não somente isso, em outros textos, nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: Batizando Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo testificando. Não somente isso, no capítulo 11 de Mateus, verso 27, capítulo 11, verso 27. Nós temos também um texto que diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele mesmo então testifica a sua divindade. Não somente isso, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui também os discípulos testificando a divindade de Cristo Jesus. Mas, por último, nós temos em Marcos, capítulo 1, versos 23 e 24, dizendo: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, filho Jesus Nazareno? Vieste nos perder-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Então nós temos aqui então nos textos a profecia então no início de que Cristo é divino, mas nós temos também a testificação do Espírito Santo dele mesmo, Cristo Jesus,
dos discípulos e até mesmo dos demônios, mostrando a divindade de Cristo Jesus. Além disso, temos algumas características, alguns atributos que pertencem a Deus, são exclusivas de Deus, que são mostradas também em Cristo Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, verso 8, nós vemos a onisciência de Jesus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Quando está algo no coração, a gente não consegue saber o que está acontecendo, mas Cristo Jesus é onisciente, um atributo que é conectado somente a Deus. Deus é onisciente. Então nós vemos aqui então Cristo Jesus onisciente. Lá em João capítulo 1, como já foi lido esse capítulo, verso 18, nós temos a onipresença de Deus, de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Onipresença. Ele está no seio do Pai, está lá com o Pai, mas ao mesmo tempo ele revela o Pai a nós. E a onipotência, um texto que nós conhecemos bastante, Mateus 18, verso Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós temos aqui, dentro dessa teologia, dentro dessa clara mostra de Cristo como um ser divino, como o Deus encarnado, que foi profetizado, que foi testificado pelo Espírito Santo, por ele mesmo, pelos discípulos, pelos demônios, mas nós temos também alguns atributos que pertencem a Deus, que são exclusivos de Deus, mas mesmo assim é mostrado como Cristo sendo tendo esses atributos também. Nós, por exemplo, vemos a eternidade, como diz lá em João capítulo 1, que nós lemos, a imutabilidade de Hebreus capítulo 1, versos 11 e 12, a santidade em Lucas 4:34 e a vida em si mesmo em João capítulo 1, verso 4. Todos os atributos, tudo que pertence a Deus, estão colocados ali na pessoa de Cristo. Mas não somente isso. Cristo é colocado também como ser divino porque ele controla todas as coisas. Ele é o Senhor do sábado, o sábado tem sentido nele, ele tem domínio sobre os demônios, ele tem domínio sobre a natureza, ele faz curas miraculosas, perdão, ele, por exemplo, faz um cego de nascença enxergar. Ele envia o Espírito Santo, ele participa da eleição dos santos, como diz lá em João capítulo 13, verso 18. Então, a Cristo Jesus, ele é um ser divino, ele é o Deus encarnado. Então ele não é somente um grande mestre, um revolucionário, um líder religioso, um líder humanitário, um profeta somente. Não. Cristo é o Deus encarnado. A gente precisa entender isso. Jesus Cristo é o Deus encarnado, ok? Mas como eu falei, Jesus Cristo não é somente o Deus encarnado, mas ele tem a humanidade imaculada. E isso é importante a gente entender também, que ao mesmo tempo que Cristo, ele é 100% divino, mas também ele é 100% humano. Por exemplo, essa humanidade que ele tem foi profetizada, um texto muito conhecido, lá em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
E onde nós vemos isso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez o que o Senhor ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Não somente isso, mas a humanidade de Cristo Jesus foi conhecida. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, nos diz isso. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está sendo tentado pelo diabo e ele está passando pelo jejum, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo com fome, e o diabo oferece pão. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então mostra a humanidade. Jesus teve fome. Em outros textos vão dizer que Jesus teve sede. João capítulo 8, verso 40, vai nos dizer também essa humanidade. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu a Abraão. Humano, matar. Então, ah, não tem como você matar um ser, um deus, por exemplo, deus grego, não era não teria como matar. Mas aqui nós vemos então que as pessoas tentam matar a Jesus, né? Ah, e a humanidade de Cristo foi demonstrada. Olha só que interessante. Por que isso? Porque nós vemos a genealogia, Mateus capítulo 1, verso 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então mostra a sua genealogia, da onde ele veio, certo? Esses são alguns textos aqui que eu separei especificamente mostrando para gente que Cristo Jesus, ele é não somente 100% divino, mas ele também é 100% humano. Ele é 100% humano. E, e isso deveria acontecer porque há uma necessidade que, para a ação redentora de Cristo, de Deus, o representante deveria ser 100% humano, não somente 100% divino. E aqui vem algumas necessidades. Por exemplo, a necessidade de Cristo ser o divino, né? Por exemplo, aqui são listados 6. Cumprir perfeitamente a lei. É impossível qualquer homem cumprir totalmente a lei de Deus. Não é possível um homem comum cumprir a lei de Deus, como diz lá em Romanos 7, de 14 a 25. Revelar a Deus e a sua salvação ao homem. Em Cristo Jesus conhecemos o Pai e temos salvação eterna nele. João capítulo 1, verso 18, João 14, de 11 a 18, 1 Coríntios 2, de 9 a 11, assim fala para nós. Porque o texto mostra que Jesus está também se apresentando, né? Apresentando Deus. Derrotar definitivamente Satanás, tirando seus domínios, do seu domínio homens pecadores, escravizados. Suportar o peso da culpa pelo pecado do seu povo, bem como a ira de Deus que cairia sobre ele como representante desses eleitos. Ou seja, somente um ser divino, o próprio Deus, suportaria o peso da culpa pelo pecado e a ira de Deus sobre ele. Nenhum homem aguentaria. Constituir um caminho perfeito e imaculado, conduzindo um homem a Deus. Essa é obra dos filhos de Adão,
obra nenhum que os filhos de Adão poderiam fazer, nem mesmo os anjos, porque o próprio Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E apresentar-se como sacrifício perfeito, de forma que o seu sacrifício se aplicasse a todos os seus eleitos, tanto do passado, do presente, como do futuro. Somente uma pessoa que fosse 100% Deus, 100% divino, poderia cumprir esses requisitos. Mas também nós temos uma necessidade da humanidade de Jesus Cristo. Exemplificar a perfeita humanidade aos discípulos. Jesus foi o homem perfeito, o Adão perfeito, o Adão que não pecou. Nós vemos isso em Romanos 8:29, nós vemos isso em Mateus 11:29, em João 13, de 13 a 15, tantos ensinamentos que são atrelados à vida de Cristo que mostram o que é ser um homem perfeito. O próprio Paulo diz que ele é o princípio, né? Ele é o primogênito de todas as coisas, né? Cumprir o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. O homem, ao pecar, perdeu o domínio, por exemplo, sobre a criação. Em Cristo Jesus, através da vida dele, através de quem ele é mostrar então esse domínio sobre a criação. O mar está revolto, ele diz: acalma, acalma o mar. Então ele mostra isso. Esse domínio deveria ser do homem. E ele, como um homem, faz essas coisas. Representar genuinamente o seu povo como sendo o segundo Adão. Ele deveria ser o representante real do homem. Está sob a lei, a fim de cumpri-la pelo seu povo, como diz lá em Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 5. Arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado do povo. O pecado, ele trouxe grandes prejuízos sobre essas três áreas da vida do homem. Ele tinha, como ser humano, sem pecado, se apresentar a si mesmo como essa oferta santa e imaculada. E o interessante é que nós vemos em Hebreus falando isso, que nós não temos um sacerdote que não se compadece de nós. E esse é também o sexto ponto: simpatizar com os seus, já que era sujeito às mesmas tentações. O próprio Satanás tentou Cristo. E para também, através dele, nós temos o padrão de um corpo redimido. A ressurreição de Cristo mostra então o padrão do corpo redimido para sempre, como diz lá em 1 Coríntios 15, 21 a 23. Em Cristo Jesus, nós temos a perfeita divindade, o Deus encarnado. Em Cristo Jesus, nós temos o perfeito homem, aquele que é mostrado para nós e é o nosso exemplo, é o que Paulo diz, é o varão que nós temos que ter como vara de medida. Por isso que eu olho para mim como pecador e falo, eu não consigo por mim. Cristo Jesus é necessário. Eu não consigo seguir o padrão que Deus quer, que Deus exige. Por isso Cristo Jesus veio. Por isso que eu olho não somente para a natureza e vejo as belezas da glória de Deus, mas eu preciso da palavra que me alimenta com a salvação, mostrando para mim essa revelação especial da graça salvadora de Jesus, de Deus. Cristo Jesus, 100% homem e 100% Deus. Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem. É aquele que se importa comigo e com você. É o Deus que se importa comigo e com você, irmãos. Não importa as dificuldades, ele se importa.
e ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Ele venceu e hoje nós temos vida e vida eterna com ele. Almejamos um dia vê-lo na glória. Isso não é só de uma maneira pessoal, mas como povo. Nós queremos, como povo, ver Jesus. E como povo, nós veremos Ele como Ele realmente é. Esse é o nosso anseio, porque aí nós seremos como Ele, 100% homem. Ainda nós estamos presos por causa do pecado. Ainda estamos presos a essas algemas que nos amarra, como diz Paulo, a esse corpo de morte. Mas através de Cristo Jesus, o homem, 100% homem, 100% Deus, nós seremos livres e viveremos realmente livres, para a glória desse Rei da Glória, esse Rei maravilhoso. Deus abençoe. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós queremos te bendizer e te adorar, Senhor Deus, pelo Deus tão maravilhoso que o Senhor é. Deus que providenciou todas as coisas para que possamos viver plenamente contigo. Plenamente, ó Pai. Nós ansiamos isso, viver plenamente contigo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, restaura sempre as nossas vidas, para que nunca viemos a nos esquecer desse Deus encarnado, não diminuindo quem ele realmente é, mas colocando ele como o Rei da Glória. Cuida daqueles que estão doentes, daqueles que estão desempregados, daqueles que necessitam do seu amparo. Cuida, Senhor Deus, clamamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus dê uma semana maravilhosa para vocês todos.